Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesta noite, nesse culto, nós estamos diante de uma grande bênção. Estamos diante da reflexão de um dos meios da graça. Vocês devem conhecer esse termo, mas vou trazer um pouquinho a lembrança do que isso significa. Quando a gente olha para Deus e para como Ele alcança o ser humano pecador, nós vamos afirmar que Ele usa meios para fazer isso. Quando Deus ele se manifesta para a humanidade, Ele sempre utiliza de alguma forma para alcançar. E para nós, Igreja do Novo Testamento, isso continua sendo assim. Então, nós vamos entender que Deus alcança a humanidade com a sua graça através da palavra, do batismo e da ceia do Senhor. Que, de certa forma, esses três meios se relacionam entre si. E hoje a gente vai refletir de maneira especial na Santa Ceia. Meios da graça, palavra e sacramento. Os sacramentos, batismo e Santa Ceia. Os meios pelos quais Deus usa para chegar até a humanidade caída em pecado e alcançar com a sua graça. Quando olhamos para os textos de hoje, a gente vê que chama a atenção a palavra testamento, aliança. O que isso significa? O que isso significa para a gente hoje? O que isso significava antes de Jesus? Vamos começar a nossa reflexão por aí. Quando a gente olha e vê o termo de uma nova aliança, vem à nossa mente pensar, bom, ok, temos uma nova aliança. Qual é a antiga aliança? Será que é uma aliança diferente? Será que são coisas diferentes? Ou será que, de alguma forma, se assemelha a essas duas alianças? Quando olhamos para a antiga aliança, antes dela aparecer, existia uma necessidade. Porque o ser humano precisava de uma aliança com Deus. O que havia acontecido? O que aconteceu para que o ser humano fosse separado ao ponto de chegar ao momento em que precisa ser novamente conectado com Deus? Nós conhecemos a história, nós sabemos que esse evento que separa a humanidade do Criador é o pecado. Pecado esse que entra no mundo através de Adão e Eva, e a partir daí toda a sua descendência, e nós fazemos parte dessa descendência, também nascem já em pecado. E nós lembramos as palavras de Deus. Qual era a lei que existia no jardim? Olha, se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Uma lei e uma consequência. Ao desobedecer a lei, a consequência passou a fazer parte do mundo, a morte. A partir daí, o contato da humanidade com Deus é limitado. Antes, Deus andava no jardim, Deus falava pessoalmente com Adão, com Eva, mas a partir do pecado, isso já não existe mais da mesma forma. O pecado, ele ofusca a nossa visão. O pecado, ele nos afasta de Deus. Afinal, um Deus que é santo e perfeito não poderia habitar completamente com seres, agora por conta do pecado, imperfeitos e pecadores. E aí Deus, ele estabelece uma aliança. Ele promete um Salvador, ele coloca a sua lei diante do povo mais uma vez, e ele oferece um caminho para mais uma vez estarmos conectados em aliança. Esta, a antiga aliança, quando olhamos do momento em que nós estamos. Essa antiga aliança apontava para um Salvador. Essa antiga aliança aguardava que em determinado momento o Salvador viria. E o povo aguardava.
aguardava a chegada do Messias, aguardava a chegada do Cristo, o Salvador. Dentro dessa antiga aliança, Deus, ele deixa mais uma vez um meio para o qual a sua graça alcançasse aos seus seguidores, alcançasse ao seu povo. E aí nós vamos lembrar do quê? Dos sacrifícios, dos holocaustos, em que, em determinados momentos do ano, o povo chegava até o templo, chegava até o altar do Senhor através do sacerdote e ali oferecia sacrifícios para o perdão dos seus pecados. E vocês já devem ter percebido, no caminhar da vida cristã de vocês, que essa prática, ela não continua até os dias de hoje. E aí, a partir da nova aliança, a gente vai compreender por que isso acontece. A antiga aliança apontava para algo que iria vir. Os sacrifícios do Antigo Testamento não tinham poder por si mesmos. Perdoavam pecados porque apontavam para o sacrifício perfeito que haveria de vir em determinado momento da história. E Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que de fato é o Senhor do tempo, o Senhor da história, ele conduz do jeito que precisa ser conduzido até chegar o momento em que o Salvador vem. Até chegar o momento em que as profecias se cumprem, a promessa é cumprida. E esse tempo é quando o nosso Senhor Jesus Cristo vem até o mundo. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos ver diversos momentos, diversas oportunidades em que Deus entrega promessas ao povo, em que Ele explica exatamente o que deveria acontecer com o Messias, com o seu servo. Às vezes a gente tem uma certa tentação na vida, uma certa tentação diante daquilo que a gente vê no mundo, de, entre aspas, romantizar quem Jesus era. Mas Jesus, ele veio para sofrer. Isaías deixa isso muito claro. Isaías vai falar a respeito do servo sofredor, do servo obediente. Os profetas diversas vezes apontaram para tudo o que iria acontecer com o Cristo. Desde o seu nascimento, na cidade de Belém, desde o momento em que ele precisa fugir para o Egito, o local onde ele cresce, de onde vem o Salvador, até mesmo apontavam para a sua morte. E tudo o que era necessário em Cristo se cumpre. E aí a gente passa a falar a respeito da nova aliança. Que aliança é essa? Apesar de nós termos esses termos, né, a antiga aliança, a nova aliança, na verdade, a aliança é a mesma. O resultado da aliança é o mesmo: perdão, vida e salvação. É por isso que, mesmo nós, milhares de anos depois, ainda podemos afirmar, assim como a própria Escritura afirma, que somos descendentes de Abraão. Alguém pode pensar e refletir que Abraão não acreditava no Jesus que a gente conhece, na pessoa Jesus que a gente conhece, né? Mas ele acreditava no Cristo, no Messias, que ele não sabia quando viria, mas acreditava que seria o seu Salvador. E os sacrifícios que Abraão, Isaac e Jacó, todo o povo do Antigo Testamento faziam, era em nome desse mesmo Cristo, o qual hoje nós conhecemos, sendo a Igreja do Novo Testamento, que teve o nome de Jesus, o Cristo. Aliás, até bom a gente lembrar disso também, né? A gente está acostumado a falar em Jesus Cristo, às vezes pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não é. Cristo é um título. O povo do Antigo Testamento esperava o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador de toda a humanidade. Ele traz uma nova aliança. E aliança essa que, assim como a antiga, do Antigo Testamento, também era selada com sangue. A partir do momento em que a consequência do pecado é a morte, para
aplacar a ira de Deus, a morte era necessária. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. Isso não é por acaso. Isso já estava anunciado há séculos atrás, séculos antes da chegada de Jesus, da sua concepção na Virgem Maria. Promessas de Deus, quando Deus fala, verdadeiramente acontece. E agora a gente pode começar a falar a respeito dessa nova aliança que se dá na mesa do Senhor. Mas antes de falar sobre o que é a Santa Ceia, vamos começar falando sobre o que não é a Santa Ceia. A Santa Ceia não é simplesmente simbolismo. A Santa Ceia é realidade. Santa Ceia não é só lembrança. A ceia do Senhor é um fato. É a presença real de Jesus. Não é uma coisa espiritual. É o que é. E quando a gente vai olhar para como a igreja cristã olha para a Santa Ceia, vocês rapidamente vão perceber que existem diversas vertentes de como cada denominação vai explicar o que é a Santa Ceia de Jesus. Então, talvez as lembranças mais claras que a gente tem seja da Igreja Católica, que vai falar a respeito de uma transubstanciação, que em resumo é o pão deixa de ter a substância de pão e passa a ter a substância do corpo de Cristo. Da mesma forma o vinho. Deixa de ter a substância do vinho, passa a ser a substância do sangue de Cristo. Nesse caso a gente tem então dois elementos, o corpo e o sangue. Mas apesar de se ver o pão e o vinho, no entendimento católico não é pão e vinho, é só corpo e sangue. A gente vai ter um entendimento mais reformado, e apesar de terem várias vertentes, fazendo um resumo meio genérico, não querendo me aprofundar muito nisso, mas vai se ter um entendimento de que ou Jesus está presente na ceia, mas de uma forma espiritual e simbólica, ou a gente vai estar comendo pão e o vinho, ou pão e o suco, como entendem, e Jesus está lá no céu e de uma maneira espiritual a gente está se conectando. Mas o entendimento luterano é diferente desses. Isso porque, como igreja, a gente não vai tentar explicar o que é a Santa Ceia. A gente não vai explicar o que é a Santa Ceia. Bom, quando nós temos o registro da Santa Ceia, da primeira Santa Ceia da instituição ali, que nós fizemos a leitura em Mateus 26, nós vamos lembrar que na noite que foi traído, Jesus estava ali reunido com os seus discípulos para celebrar a festa da Páscoa. E aí a gente pode buscar entender como a presença, a figura do Salvador ressignifica várias coisas. Então, ali a gente tem Jesus se preparando para celebrar a festa da Páscoa do Antigo Testamento, que marca a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, lá nos tempos de Moisés. Mas a partir, então, da sua morte e ressurreição, a Páscoa daqueles que são do povo de Deus não é mais a lembrança daquela libertação do povo de Israel, mas a lembrança da ressurreição de Jesus e a nossa libertação, não de uma escravidão humana, como a gente até refletiu no último culto, domingo de Ramos, que eles estavam esperando um salvador terreno, um governador, assim como o próprio Moisés tinha sido, para libertar eles de Roma, mas de uma libertação da escravidão do nosso pecado. Então, Jesus está ali sentado com os discípulos numa refeição até então normal. E aí, quem esteve no congresso no ano passado vai lembrar da ceia pascal. Ceia pascal é o que os judeus faziam na comemoração da festa da Páscoa. Então, se tinha ali os pães sem fermentos, e a gente lembra da semana ali da festa dos pães sem fermentos, que era o momento em que todo o judeu
tirava, e até hoje, né, tira, então tudo que é fermento ou fermentado de dentro de sua casa, tudo que é de fermento ali, né, e aí por isso que a gente vai ter uma ceia ainda hoje com pães sem fermento, então aí vem a explicação. E algumas ervas, o cordeiro que fazia parte, então, daquilo que Deus havia dito para o povo fazer, lá registrado em Êxodo, a gente pode olhar ainda hoje, né? Algumas ervas, enfim, e o que tinham ali disponível para beber. E no que até então era uma ceia comum, e ceia a gente está aqui, acaba vinculando, né? Ceia com a Santa Ceia, a gente tem um momento especial para isso, mas estavam reunidos para uma ceia, para um jantar, podemos assim colocar outro nome. E no meio desse jantar, Jesus, ele traz, mais uma vez, algo que está ressignificando o que eles estavam fazendo. E dentro daquilo que ali estava na ceia, ele toma o pão, sem fermento, que ali estava, e ele toma também, depois, então, o vinho. O vinho, que era uma bebida comum nos encontros, nas festas e tudo mais, assim como, de certa forma, até hoje ainda se faz comum. E aí, ele traz algo novo. Ele vai pegar o pão, vai dar graças a Deus, vai partir e vai entregar aos discípulos para ser comido. Então, um pão com graça, com bênção, um elemento visível. E Jesus, a esse elemento visível, ele adiciona um elemento invisível, que é o seu corpo, que é dado em favor de nós. Depois, da mesma forma, ele vai tomar o vinho, vai dar graças a Deus e vai entregar aos discípulos. Tomam e bebam, isto é o meu sangue. Então, mais uma vez, um elemento visível ligado a um elemento invisível. E para que isso? Para Deus estender a sua graça. Que graça é essa? Perdão dos pecados. É isso que Deus nos entrega na Santa Ceia. É isso que Deus quer entregar à humanidade, a sua graça. Deus quer salvar a todos. E na ceia é mais um meio pelo qual ele alcança a sua graça até nós. E aí a gente pode refletir sobre esses meios e compreender o quanto realmente Deus ama a humanidade. Porque ele não entrega só o perdão para ser lido ali na sua palavra, para ser ouvido na leitura da sua palavra. Ele também entrega o perdão ligado à água no batismo, em que não é só um lavar externo, mas, como Paulo nos diz, nos ensina, um lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Transforma completamente a nossa vida. E, como nós confessamos há pouco, através das palavras do Credo Niceno, nós acreditamos e confessamos que só existe um batismo. E não é o batismo da Igreja Luterana, não é o batismo de tal denominação, mas é o batismo de Jesus. Qual que é o batismo de Jesus? Água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, diante do batismo, colocamos um certo rito, né, que é proveitoso, a gente vai lembrar dos padrinhos, das testemunhas, que é proveitoso, mas é algo a mais, digamos assim. A essência do batismo é a água e a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o batismo cristão. E no elemento mais abundante que nós temos no nosso planeta, Deus se faz presente. Deus estende a sua graça. Elemento visível, elemento invisível. A água e o perdão dos pecados. E na ceia, mais uma forma com a qual Deus nos alcança com a sua graça. Mais uma forma com a qual Deus se importa de nos entregar o perdão. E aí é importante a gente refletir que um perdão não é mais importante ou maior do que o outro. O perdão que recebemos na palavra, o perdão que como igreja recebemos do ministro de Cristo, o perdão que recebemos no batismo, o perdão que recebemos na Santa Ceia, é o mesmo perdão que vem da parte de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia e em seu amor, Ele nos entrega de todas essas formas.
para que a gente possa viver e de fato reconhecer esse perdão dentro das nossas vidas. E na ceia de forma tão íntima, recebido na boca, para ser comido e bebido para o perdão dos pecados. Então, o que nós como luteranos vamos confessar em relação à ceia do Senhor? Nós não vamos nos esforçar em nada para explicar o que é a Santa Ceia. Não explicamos o que é a Santa Ceia. Nós confessamos aquilo que Jesus disse. Nós confessamos que na ceia, no pão, para ser comido durante a ceia, ligado à palavra de Deus, nós temos o corpo de Cristo. E da mesma forma, de forma semelhante, no vinho, nós temos a presença do sangue de Cristo. Então vejam que a gente tem 4 elementos, 2 visíveis e 2 invisíveis. E aí a gente é questionado, né? Como que Jesus, ele está lá no céu, à direita do Pai, mas ele também pode estar aqui. E aí vem as explicações que tentam se dar do simbolismo, desse sentimento, dessa crença de ser algo somente espiritual. Mas para nós, a partir do momento que Jesus, que é verdadeiro Deus, disse que aquele pão é o seu corpo, para nós é o seu corpo. Como? Como que eu entendo isso? Como que eu explico isso? Não sei. Nós não sabemos. E quando a gente tenta fazer isso, aí a gente traz como verdade algo que não é a Bíblia quem está dizendo. Eu tento explicar aquilo que é inexplicável. Na Santa Ceia do Senhor, nós temos um milagre diante de nós. Como que Jesus pode estar presente lá e aqui ao mesmo tempo? Porque ele é Deus. Ah, mas ele tem um corpo como nós temos, sim. Mas diferente de nós, ele é Deus. E como Deus, onde ele diz que está, ele está. E aí a gente pode até refletir a respeito das palavras de Jesus, em Mateus 26, que ele vai dizer, versículo 28, final do 27 e o 28, bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Se a gente quiser olhar de uma maneira racional, né, nessa questão da explicação, como é que Jesus podia dizer que esse sangue foi derramado, sendo que esse sangue ainda não havia sido derramado? Como que Jesus podia estar lá diante deles e ainda assim se fazer presente, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, no pão e no vinho para ser comido e bebido, ali pelos discípulos naquela noite, naquela quinta-feira? Porque ele é Deus. E quando Deus diz que é. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse haja separação entre águas, houve. Quando Deus cria a humanidade é formada. Quando Deus diz em Cristo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é o corpo, isto é o sangue, para ser comido e bebido para o perdão dos pecados. A partir daí, não precisamos mais de sacrifícios de animais apontando para o sacrifício do Messias, porque o sacrifício perfeito já foi realizado. Essa é a obra que Jesus vem para realizar em lugar da humanidade. Esta é a salvação. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus entregou a sua vida. Deus não foi simplesmente morto. Ele escolhe entregar a sua vida para que pudesse pagar o preço dos nossos pecados. Não com ouro ou prata, como se pensa no mundo, mas com seu santo e precioso sangue. Não é uma mera lembrança, não é somente um memorial, não é uma presença explicável pela nossa razão. É o que Deus diz que é. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A fé, ela não se apega à razão,
ela não se apega àquilo que a gente é capaz ou não de explicar e de compreender. A fé é acreditar na palavra, naquilo que o próprio Deus revela na palavra, não no que somos capazes ou não de compreender e de explicar. O que é a Santa Ceia? É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido sobre o pão e o vinho, por nós cristãos, como Cristo mesmo o instituiu, dado e derramado em favor de vós. Bênção, presente para toda a humanidade. Na cruz, a gente vai refletir a respeito disso, especialmente amanhã, Cristo conquista o perdão. Cristo conquista para nós a vida. E na ceia, Ele entrega esse perdão pessoalmente e realmente para cada um de nós. Quando a gente reflete a respeito da ceia, é impossível não refletirmos também a respeito da confissão, a respeito do arrependimento. Porque a ceia, sim, traz perdão dos pecados. Mas para quem ela traz perdão dos pecados? Ela traz perdão para quem se arrepende. Ela traz perdão para aquele que conhece, crê as palavras de Jesus e de coração se arrepende dos seus pecados. E aí a gente vai chegar no ponto de, então, quem que é digno de estar na Santa Ceia? Quem pode, quem não pode? Quem deve? Será que deve? Ou quem não deve de jeito nenhum? Será que existe alguém que não deve de jeito nenhum? Sobre a dignidade de quem pode participar da Santa Ceia, é importante que a gente compreenda que a ceia dentro da igreja cristã, da igreja do Novo Testamento, não é um prêmio, não é uma recompensa moral para quem está seguindo uma vida perfeita ou para quem tem uma religiosidade perfeita. Não é isso. A ceia é o remédio para quem se reconhece doente. A ceia é perdão para quem está verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Às vezes a gente é tentado a pensar que eu só vou à ceia quando eu estou me sentindo bem. Às vezes a gente pensa dessa forma, e a gente tenta lutar nas nossas batalhas no dia a dia, durante a semana e tudo mais, para que de repente no domingo a gente chegue se sentindo bem na casa do Senhor, para ir até a ceia. Mas não é só dessa forma que a ceia se dá a nós. A ceia, ela se faz presente também para fortalecer a nossa fé. Então, é um equívoco pensar que quando eu estou sentindo a minha fé fraca, então eu não estou merecendo ir para a Santa Ceia. Devemos pensar o contrário. Quando estou sentindo a minha fé fraca, eu vou à ceia para ser por Cristo mesmo fortalecido nessa minha fé. O que se faz necessário? O que é fundamental para que possamos ir à ceia do Senhor? Corações verdadeiramente arrependidos, crendo naquilo que Jesus disse que Ele tem a nos entregar, no pão e no vinho, o seu corpo e o seu sangue, para o perdão dos nossos pecados. Lutero vai dizer no Catecismo Menor que acreditar nessas palavras, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados, compreende que esse por vós, então, exige corações verdadeiramente crentes. A Santa Ceia do Senhor não é para todo mundo. Não é como a palavra, por exemplo, que é entregue para toda a humanidade. Quando olhamos para aquilo que Deus revela na Sagrada Escritura a respeito da Santa Ceia, nós vamos rapidamente identificar que a ceia não é para qualquer pessoa. E a gente vai lembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer que quando vamos à ceia de uma forma indigna, nós não estamos recebendo perdão, e sim juízo. E aí, se a gente não tiver a correta compreensão do que é a ceia do Senhor, a gente vai se sentir até mesmo pressionados por essa palavra.
Porque quando que a gente vai se sentir digno de verdade, né? Esse pensamento bem humano que a gente tem de dignidade. Mas a dignidade cristã, em torno do perdão, em torno do fortalecimento da fé presente na ceia do Senhor, se dá em se entregar completamente a Deus. De crer de todo o coração em quem é Jesus, quem é o Cristo, o que Ele nos entrega na sua Santa Ceia. E crendo nessas palavras, estando arrependido dos pecados, eu posso ir. Sem nenhuma preocupação, porque a dignidade, quem nos dá é o próprio Cristo. E aí, a gente pode até refletir sobre por que, por exemplo, nós como igreja luterana, antes de alguém fazer parte da ceia do Senhor, nós temos aquilo que a gente chama da profissão de fé. Nada mais é do que alguns encontros, algumas conversas, ou aulas, se assim quiserem chamar, a respeito da fé, a respeito da ceia, uma forma de preparação daquele que está chegando a fazer parte da ceia do Senhor. Dentro da igreja luterana nós temos aquilo que se chama de Santa Ceia fechada. É uma Santa Ceia que só participa quem é luterano. Por que isso? Não é porque o luterano acha que ele é melhor, ou que ele é superior, ou qualquer coisa do tipo, mas é unicamente pelo amor. É unicamente pelo cuidado, para que ninguém venha à ceia de forma indigna. É claro que não vai competir a nós ou ao pastor decidir ou olhar para você e dizer, olha, eu acho que você não está arrependido, não. Não, você está, você pode participar. Não tem como a gente conhecer os corações. Quem conhece é Deus. Mas é nesse momento de profissão, de ensino, de estudo, que se é passado o que Deus diz a respeito de tudo isso. E aí vai caber a cada cristão fazer a sua reflexão diante da confissão dos pecados sobre ir à ceia, sobre estar realmente arrependido. E é por isso que a confissão de pecados dentro da nossa liturgia está logo no começo do culto. E é por isso que quando a gente fala de confissão dos pecados, eu comumente relembro, falo isso na profissão de fé, relembro várias vezes durante os nossos cultos também, de que a confissão não é só aquelas palavras que a gente fala aqui, ou aquelas orações que a gente faz em conjunto, ou aqueles poucos minutos que temos para refletir. Quanto tempo nós temos vivido? Se a gente for pensar só de culto a culto, é uma semana. Uma semana. Quantos pecados cometemos? Será que dá para refletir na semana inteira? Em 5, talvez 10 minutos de confissão dos pecados? Onde eu estou querendo chegar com isso? A confissão, a reflexão de como temos vivido a nossa vida começa até mesmo antes do culto. E aí, o chegar no culto na hora não é só uma questão de pontualidade, não é só uma questão de respeito ou algo do tipo, mas é de realmente poder viver tudo que o culto tem a nos oferecer. Porque no culto é Deus quem vem e que nos serve com a sua palavra, com o seu perdão, com os sacramentos. É Deus quem vem até nós para nos abençoar, para nos perdoar. Assim Ele o faz. Do começo até o fim do culto e durante toda a nossa semana, toda a nossa vida, enfim, é claro. Mas é por isso que nós temos essa preocupação, é por isso que nós refletimos sobre isso. É por isso que também nós temos os momentos como esse de poder revisitar aquilo que nós cremos. Talvez a gente pode pensar assim, a gente tem aqui algumas pessoas que há poucos meses estão confirmadas, é o termo que a gente usa, tanto na instrução quanto na profissão de fé. Mas temos aqui pessoas que estão desde o começo, ou praticamente desde o começo da igreja, já são quase 45 anos, então que de repente passou por esse momento de instrução, Mas graças ao bom Deus a palavra continua sendo atual, continua sendo entregue a nós para ser ouvida, refletida, meditada, e assim também sermos fortalecidos. O que Deus nos entrega hoje, o que Ele tem a nos entregar a cada culto, qual o proveito da ceia de nosso Senhor Jesus Cristo? Perdão dos pecados. Não só lembrança, mas uma entrega presente e real. Jesus se faz presente.
É por isso que também na igreja luterana a gente não vai ter nenhum problema com a cruz, por exemplo. Quer seja a cruz assim vazia, quer seja o crucifixo, com Cristo ali ainda estando, né? É para a gente olhar e lembrar o que Jesus fez por nós, o tamanho do amor de Deus nas nossas vidas. E na ceia, mais uma vez, Deus vem até nós e nos serve com perdão real. Com esse perdão, a ceia fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Por isso, claro que não é tão simples viver isso na prática, mas dentro de um entendimento cristão da palavra, quando eu estou mal, quando eu estou triste, quando eu estou fraco, é exatamente nesse momento que eu não devo me afastar de maneira nenhuma da casa do Senhor, da ceia do Senhor, do perdão, do fortalecimento da fé, da comunhão entre os irmãos. A Santa Ceia nos traz uma comunhão tão íntima com Jesus, uma comunhão concreta e verdadeira entre irmãos na fé, e até mesmo uma comunhão com todos os santos, com todos aqueles que creem em Jesus, quer seja da igreja militante que está no mundo hoje, quer seja da igreja triunfante, que já partiram na fé. Na ceia nós temos essa comunhão e esse consolo, um fortalecimento que é pessoal. Na ceia nós temos consolo de verdade. A presença de Cristo, não há por que duvidar. Jesus está presente. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Na ceia nós somos sustentados na fé. Nós temos desafios. A gente vem para o culto todo domingo, escuta a palavra, participa da ceia do Senhor, e no dia seguinte, na segunda-feira, nós temos tantas coisas ao nosso redor, tantos afazeres, tantas obrigações, tantas necessidades, também muitas tentações em nossos dias. E a ceia do Senhor nos fortalece e nos preserva por todos os dias que nós temos em frente. E aí, semana após semana, nós podemos ver mais uma vez e desfrutar dessa graça e poder descansar do Senhor. Eu não preciso ser forte para chegar e merecer a Santa Ceia. Não é assim. Eu chego fraco mesmo. Me sentindo fraco, incapaz, insuficiente. E Jesus vem e nos preenche com amor, com perdão, com fortalecimento da fé. É por isso que o culto para o cristão ele é tão importante. A palavra nós podemos ouvir, ler em qualquer lugar hoje na nossa sociedade. Você pode amanhã assistir ou escutar essa mensagem aqui novamente, por exemplo. Ou pode escutar a mensagem de outro pastor do outro lado do país, talvez até do outro lado do mundo, em outra língua, enfim. A palavra, graças ao bom Deus, nós somos alcançados por ela em todos os lugares. Mesmo de forma virtual, mesmo de forma online. Mas a ceia do Senhor é aqui. É aqui no culto. É aqui na casa do Senhor. É aqui em comunhão com os irmãos. Nós vivemos essa fé compartilhada, tendo uma união em algo que é comum, que para nós cristãos é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Essa bênção nós recebemos aqui. Por isso que na semana do cristão, o ponto alto é aqui. Porque Deus se faz presente. Deus nos serve na palavra, no perdão, na ceia. Nos abençoa. Isso é maravilhoso. E assim Deus nos alcança com a sua graça. E assim Deus se faz presente nas nossas vidas. Mais uma vez, na ceia do Senhor, de uma forma milagrosa, de uma forma misteriosa para a nossa fé, de uma forma que nós não conseguimos compreender e nem precisamos. E nem precisamos. Por mais que é do ser humano querer buscar todas as respostas, precisamos entender e ter a humildade como cristãos, como filhos de Deus, como criaturas de Deus,
Nos compete saber e conhecer e compreender aquilo que Deus quer e revela para que seja assim. Mas tem coisas na palavra que Ele não explica. E não adianta a gente querer fazer grandes formulações teológicas, não adianta a gente apelar para a razão e dizer, não, mas isso aqui faz sentido. Não, mas se você olhar dessa forma, tal coisa faz sentido. Porque o que nós recebemos e nós cremos é pela fé. E pela fé nós confessamos e aceitamos. No pão e no vinho é o corpo, é o sangue de Jesus, derramado em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. E que nessa fé e nessa certeza nós possamos desfrutar e participar com grande alegria da ceia do Senhor, presença real de Jesus, para perdão dos nossos pecados e fortalecimento da nossa fé. Que Ele nos abençoe e nos preserve nessa verdade. Em nome do próprio Cristo. Amém.